como o próprio ministro Bento anunciou, nós vamos conversar a respeito dos grandes temas que afetam o setor. Eu gostaria de começar, ministro, perguntando em que fase está a sessão onerosa, se vai ser preciso passar pelo Congresso ou não, qual é a visão do governo a respeito disso? A visão do governo é bem clara. No que diz respeito ao leilão da sessão onerosa, nós entendemos que a lei de 2010 dá todo o respaldo para que esse leilão seja autorizado pelo CNPE, como já o foi, para ser realizado no final do ano. A lei é bem clara nisso, diz que prevê a renegociação do contrato com a Petrobras, o que foi feito, depois de 5 anos de discussões, como eu disse aqui na minha fala, e, dessa forma, o leilão será realizado. Eu vi há pouco que o líder da oposição no Senado está entrando na primeira instância, pedindo que haja a tramitação pelo Congresso, e fala-se até em emenda constitucional. Eu acho que tem que haver um entendimento em qual contexto o líder está colocando isso, como outras manifestações também políticas já ocorreram. Eu até tomei a liberdade de pegar aqui um subsídio da lei. A lei é a Lei 12.276, de 2010, que criou a sessão onerosa. No seu artigo 2º, diz o seguinte: o contrato que formalizará a sessão onerosa deverá conter 5. As condições para a realização de sua revisão, considerando-se preço de mercado e especificação do produto da lavra. Parágrafo único. O contrato e sua revisão deverão ser submetidos à prévia apreciação do CNPE. É isso que está sendo feito. Então, é dentro desse contexto que vai ser realizado o leilão da sessão onerosa. Agora, eu não sei, essas lideranças políticas, em que contexto eles estão colocando, se é referente à partilha dos valores, eu não sei. O presidente Firmo quer fazer alguma observação sobre isso? Não. Bom, outra pergunta, se o governo também estuda uma abertura do segmento de refino. Estuda, eu também pude, de certa forma, aqui mencionar isso na minha fala. Isso é importante, essa questão do refino. Hoje, nós, eu diria que paramos no tempo, acho que temos cerca de 10 refinarias, 10, 11, 12 refinarias no país. Exportamos petróleo e importamos refinados. Então, numa proporção que é mais ou menos de 2 para 1. Exportamos 2 e importamos 1 de refinados. Eu acho que a gente tem que proporcionar que o mercado ele seja mais competitivo, e que novos investimentos sejam feitos na área de refino. A gente já tem que lidar com o cartel da OPEP, ter um cartel aqui dentro não fica bem. Bom, e quais seriam as medidas necessárias para a abertura do mercado de gás natural? Bom, as medidas... nós aqui não estamos, de certa forma, apresentando nada de novo. De novo mesmo, só o nome, Novo Mercado de Gás. Porque ideias vindas do próprio IBP, vindas do Parlamento, isso tem sido discutido, e eu tive a oportunidade, na Comissão de Minas e Energia, me comprometer também de, em 2 meses, voltar à comissão para apresentar os nossos estudos esses que foram formalizados, não iniciados, porque já iniciaram, já tem tempo, mas foram formalizados na última reunião do CNPE, em que foi instituído o comitê formal, em que tem o concurso de alguns ministérios, mas os órgãos, no caso a ANP e outros, para que a gente possa propor, apresentar. Algumas coisas serão através de normas infralegais, outras, certamente, terão que passar pelo Congresso, mas isso num diálogo e de forma bastante transparente. Eu acho que nós, finalmente, em muito pouco tempo,
vamos ter o gás, como foi dito aqui pelo presidente do IBP, fazendo parte da nossa matriz energética, né? Matriz energética essa que é importante que se diga, a transição energética no nosso país começou há 40 anos atrás, quando a maior parte do mundo hoje é que está se voltando um pouco mais para isso. Mas isso aí nós somos até um exemplo. E como somos exemplo, temos que dar bons exemplos, é o que nós vamos fazer agora. Presidente Firmo. Acrescentando um pouco aí a resposta do gás, eu acho que o fundamental, os últimos 2 anos foram 2 anos de muita discussão. Houveram estudos e discussão com todos os agentes da cadeia a respeito dos grandes desafios que existem. A oportunidade do gás é extraordinária, o desafio para poder abrir esse mercado e criar um mercado pujante de gás tem sido discutido de forma extensa com o IBP. O IBP criou uma secretaria exclusiva de gás justamente para poder participar. Não gostou de mim, não. O IBP criou essa secretaria exclusiva de gás justamente para poder trazer para o IBP essa discussão de quais são os principais pontos, que eu citei alguns ali na minha fala, mas o mais importante, eu acho que, reforçando aqui o que o ministro falou, é que essa articulação, essa discussão já vem acontecendo, já está muito mais madura do que ela esteve há 2 anos atrás, o que nos coloca numa posição muito favorável para esse novo esforço de avançarmos. O fato é que essa oportunidade ela tem tempo definido. À medida que as empresas... O Brasil tem 47% da matriz energética brasileira renovável já. Então, ele já é campeão mundial em matriz renovável. Melhor do que qualquer outro país de economia grande. Muito maior do que os Estados Unidos, muito maior do que a Europa, muito maior do que os países já desenvolvidos. Nós temos esse benefício. Então, nós precisamos pegar esse gás que temos de disponibilidade e inseri-lo nessa matriz para o futuro e de forma a criar competitividade. Essa é a nossa oportunidade. O que acontece é que os projetos de produção, porque o nosso gás ele vem basicamente da produção de petróleo. Nós temos os projetos grandes que vão produzir gás no futuro, são gás associado, gás que vem junto com a produção de petróleo. E essa abertura do EIP vai criar a grande aumento de produção de petróleo e, consequentemente, grande aumento de produção de gás. Essa é a nossa oportunidade, até que esses projetos sejam definidos de como vamos escoar esse gás para poder tirar máximo desenvolvimento dele. Ministro, o presidente acabou de falar sobre competitividade, né? Que medidas a gente espera ter para aproveitar a melhoria de competitividade no setor de óleo e gás nesse momento de transição aí para uma economia de baixo carbono? A competitividade ela vem de, primeiro, uma vontade política, que eu acredito que exista e está demonstrada já, porque o ordenamento jurídico já permite isso. A própria lei de 1997, que entrou em vigor no período de transição em 2002, ela já acabou com o monopólio do petróleo, mas a gente continua praticando o monopólio. Então, eu acho que falta vontade política, vontade dos atores, vontade dos empreendedores, e eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito favorável para isso. Há um otimismo grande com o país, eu tenho observado isso não só internamente, mas também nas viagens internacionais que eu já fiz. Eu fiz 2 viagens internacionais e recebi muitas pessoas aqui também, de fora, no Brasil. Eu vejo uma vontade muito grande, eu vejo capital para investir. O que nós temos que fazer é isso, aliar a vontade com o ordenamento jurídico que já nos respalda e pronto, e realizar. Passando a reforma da Previdência, vai vir capital e muito, né? Agora, essa política de preços de petróleo e derivados, a gente vai continuar seguindo os padrões internacionais, como o senhor falou, né? A gente acabou com o monopólio, mas não houve vontade de praticar. É uma questão de prática, né? de pôr mãos à obra.
Eu acho que não são as práticas internacionais, é aquilo que a própria legislação nacional já prevê. O mercado é livre, e eu tive a oportunidade de colocar isso na nota do Ministério de Minas e Energia, que foi publicado na sexta-feira à noite, né, no que diz respeito à Petrobras. O mercado é livre, e é assim que continuará sendo, até que mude. Pois é, a propósito, o senhor vai sair daqui a pouco, tem um compromisso 4h30 com o presidente e uma reunião de governo sobre esse assunto. O senhor podia antecipar alguma coisa para a gente aqui sobre o que vai ser discutido? Eu até posso, mas vou ter que eliminá-lo, né? E a todos os presentes no Rio, não, né? Não, mas essa reunião é uma reunião que já estava agendada desde a semana passada e é fruto, a meu ver, de uma posição muito clara que o presidente Bolsonaro já colocou. Quando ocorreu aquele anúncio do aumento do diesel... Aumento recordista. Esse aumento recordista, aí a gente tem que ver o contexto também, né, que ele foi colocado. Eu acho que, a meu ver, houve um erro de comunicação, né, na apresentação desse índice, né, de 5,74, se eu não me engano, e por contingências, eu estava voando para Roraima, para cumprir uma agenda em Roraima, né, e quando posei em Manaus, é que eu comecei a receber as informações, né, e eu entendo que o presidente, não estando informado e não tendo as pessoas para informá-lo exatamente daquilo que estava ocorrendo, ele pediu esclarecimentos, e é isso que nós vamos prestar a ele daqui a alguns minutos. O senhor falou em Roraima, né? Roraima está pertinho da Guiana, onde já tem um projeto de produção de energia hidrelétrica já há tempo que não se põe em prática. Roraima está meio isolado lá ainda, agora vem o Linhão. Mas o senhor tem alguma novidade de lá? A novidade de lá é que nós vamos realizar um leilão, agora, se eu não me engano, no dia 31 de maio, né, em que será um leilão de energia renováveis para Roraima, né, que vai praticamente... Está aqui o presidente da empresa de pesquisa energética, da EPE, o doutor Tiago Barral, que vai praticamente dobrar a disponibilidade de energia que já existe em Roraima. E também, recentemente, a nossa empresa de pesquisa energética esteve em Roraima já aventando exatamente essas possibilidades de utilizar recursos hidráulicos para que, efetivamente, Roraima não só tenha a segurança energética que a maioria ou a totalidade dos estados brasileiros tem, exceto Roraima, mas também possa ter outras alternativas, que isso, efetivamente, é que se traduz em segurança energética. Muito obrigado, ministro. Eu queria registrar a presença do deputado federal Carlos Henrique Gaguin, do DEM de Tocantins, e, sobretudo, da chegada do presidente do TCU, ministro José Mussi. Por favor, junte-se a nós aqui. Tudo bem, prazer em ver. Nem quanto tempo. Pois é, né? Ministro, quando o senhor... Não é por causa da chegada do presidente do TCU, mas o ministro tem um compromisso agora no Palácio do Planalto com o presidente da República. Eu diria que temos excelentes relações, presidente, e sem saber que o senhor viria e da sua presença, eu, na minha fala, citei o Tribunal de Contas da União, que nós trabalhamos em consonância, né, e de acordo com as orientações do Tribunal de Contas da União, que tem sido fundamental, inclusive, para que a gente possa avançar numa velocidade em que a sociedade, de uma maneira geral,
esperam que nós proporcionemos a ela, né? Então, presidente, eu tenho um compromisso agora inadiável. O senhor era o único aqui que iria ser preservado, né? Porque eu fiz uma ameaça pública aqui, né? Que o senhor chegou antes da minha... Muito obrigado, ministro de Minas e Energia.